cinquentona, dorme pouco e vive no cafezinho? Então senta, ajusta o travesseiro cervical e engole essa. Hoje a gente vai te mostrar que boa noite de sono vale mais do que qualquer creme anti-ruga de 1.000 euros. Vem comigo? E para domar essa selva noturna, eu trouxe ela. Porque especialista de PowerPoint é fácil. Difícil é quem tem 3 décadas de plantão real. Graduada em medicina em 1996, especialista pela Sociedade Brasileira do Sono, pneumologista raiz. Uma década salvando pulmões no Brasil, outra década cuidando do sono em Angola, sim, cinquentona. Ela trata insônia, até infusos que a gente nem sabe pronunciar. Hoje atende em Cascais e online para qualquer canto. Equivalência de mestre em medicina pela Universidade de Lisboa, obrigada. Fala de insônia, apneia, jet lag social e até aquela sonolência depois do almoço que você chama de meditação guiada. Em resumo, se o assunto é dormir bem, a doutora Paloma não conta carneirinhos, ela comanda o rebanho. O que acontece biologicamente com o sono da mulher na perimenopausa e pós-menopausa, doutora Paloma? Boa tarde, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com você e falar desse tema tão importante. Então, as mulheres, quando elas passam pela perimenopausa e no período da menopausa, acontece as alterações hormonais. Então, a gente tem o aumento do FSH e a redução do estradiol e da progesterona. E são esses hormônios que vão ter um impacto no sono. Por exemplo, existem receptores desses hormônios no nosso cérebro. Então, quando existe a queda do hormônio, acontece que essas mulheres começam a ter dificuldade para iniciar e para manter o sono. A redução da progesterona também tem um impacto na mulher. Por quê? Porque a progesterona, além de ser um hormônio que tem um efeito um pouco sedativo, que ajuda na indução do sono, ela também é muito importante para manter o tônus da musculatura da faringe, que é esse trecho aqui da nossa garganta que, quando fica flácido, obstrui e pode ocasionar o ronco e a apneia do sono. Por isso que as mulheres, nesse período, começam a sofrer de insônia, dificuldade para manter o sono, e muitas começam a roncar e ter a apneia do sono. Literalmente tudo fica mole, né? Fica. Queda de estrogênio, vilã do travesseiro ou há outros culpados? Então, o estradiol ou estrogênio, ele de fato, quando ele cai, ele é o grande responsável por essa alteração no sono, né? Existem receptores no cérebro que detectam essa queda. Essa queda do estrogênio também vai ter uma implicação na serotonina, que é um neurotransmissor que também está implicado na indução do sono. Então, acaba tendo uma cascata de situações. Cai o estradiol, influencia na queda da serotonina e essa mulher começa realmente a ter dificuldades para iniciar e manter o sono. É interessante falar que as mulheres que têm os sintomas como aqueles calorões noturnos, né, aquela sudorese noturna, essas mulheres, elas tendem a ter mais distúrbios do sono do que as que não têm. Sim. Mas a prevalência das doenças do sono nesse período chega a ser de 40% a 60%. Não. E, de fato, o hormônio, ele é, sim, o causador dessas alterações fisiológicas referentes ao sono. Pois é, a gente só sente falta depois que perde, né? Verdade. Durmo, mas não descanso. Principais sinais de alerta de um sono ineficaz. Então, muito importante. Muitas pessoas acreditam que se dormir muitas horas vai resolver o problema, mas nem sempre. Por quê? Porque o sono ele precisa ter qualidade. Se eu durmo 10 horas, mas não tenho qualidade, eu vou acordar cansado. E isso vão ter implicações, né, durante um dia, queda da produtividade, redução da memória, vai ter todo um declínio cognitivo. Quando você dorme, você precisa atravessar todas as fases do sono,
que é a fase 1, 2, a fase 3, 4, que é o sono reparador, e a fase REM. Por quê? Porque nessas fases profundas, você tem a liberação de hormônios, como o hormônio do crescimento, hormônios da tireoide, os hormônios sexuais. Na fase REM do sono, você tem o processamento das emoções, a consolidação da memória. Então, o sono, ele precisa ter qualidade. Então, a mulher, quando ela está no climatério e entra na menopausa, devido a essas oscilações hormonais, ela tem a fragmentação do sono e se ela começar a roncar e tiver a apneia do sono, ela também vai ter essa fragmentação do sono, que vai ter esse impacto durante o dia. Da irritabilidade ao branco na reunião. Doutora Paloma, privação de sono e declínio cognitivo. Qual a ligação real? Então, uma ligação extrema. Por quê? Porque a pessoa que não dorme, seja porque está privado de sono ou porque tem alguma doença intrínseca do sono, essa pessoa não vai conseguir aprofundar o sono. Então, ela vai ter diminuição da fase profunda e vai ter redução da fase REM. O que é que isso implica na questão cognitiva? Durante a fase profunda, existe o que chamamos de faxina cerebral. O que é que significa isso? É nessa fase do sono que existe a limpeza de todas as substâncias tóxicas do cérebro. E é muito importante que haja essa eliminação, por quê? Porque o acúmulo dessas substâncias são capazes de causar doenças neurodegenerativas e a doença de Alzheimer. Então, ter sono profundo é o mesmo que prevenir as doenças neurodegenerativas. O sono REM, por outro lado, é a fase do sono em que existe a consolidação da memória, o foco e a concentração. Então, pessoas que não atingem o sono REM vão ter déficit de memória, déficit de atenção, e isso tem um impacto absurdo no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Então, de fato, dormir bem com qualidade é imprescindível. Pois é, a gente quando é novinha, né, a gente escuta assim, não precisa dormir, deixa para dormir depois que morrer, deixa para dormir depois que fica velha, né? Então não é assim não, viu, novinhos e novinhas? Temos que dormir. Faz bem dormir, né? Dormir não é perder tempo. Não é perder tempo, é ganhar saúde. Isso. Jet lag social. Por que madrugar no sábado paga juros no seu humor? Então, o jet lag social é um termo que é usado para definir essas alterações da rotina em relação ao sono. Por exemplo, se você acorda durante a semana, 8 da manhã, e vai dormir às 22, 23 horas, chega no fim de semana, você dorme muito mais tarde e acorda muito mais tarde, o seu corpo, ele sente essa alteração do ritmo biológico. Diferente do ser humano, o nosso corpo ama uma rotina. Então, quando você sai muito do horário habitual, o que é que acontece? Você acaba tendo dificuldade para iniciar o sono e isso vai levando uma bola de neve, uma reação em cascata. E aí no outro dia você tem que acordar mais cedo, mas você dormiu muito tarde, e aí começa a semana já cansado. Então, assim, claro que a gente tem eventos sociais e às vezes precisa realmente dormir mais tarde. Mas o ideal é não sair muito da sua rotina, porque senão você já começa a semana com a sensação de que o cérebro não está descansado, né? A síndrome de segunda, né? Que a gente está sempre, né? Naquele jeitinho, parece que está... É um dia mais difícil, né? Mais difícil. E existe, assim, um fuso, digamos assim, horário, assim, olha, eu durmo durante a semana 10 horas, então se eu dormir até meia-noite é ok para o cérebro ou não? É rotina, 10 é 10 e acabou. Então, para quem tem realmente a insônia, a doença mesmo diagnosticada, a gente pede que seja mais criterioso com esses horários. Tipo remédio, né? Tipo antibiótico, isso, né? Parte da prescrição no tratamento. Para pessoas que não têm tanta dificuldade, o ideal é não passar mais do que 2 horas. Então, 2 horas seria aquele número em que o seu corpo não sofre tanto. É o fuso. É, exatamente. Mais do que isso, você já tem algumas consequências. Sono versus dor crônica. Dormir pouco faz tudo doer ou a dor rouba o sono? As duas coisas. Dormir pouco já está comprovado, estudos científicos mostrando que pessoas que dormem pouco, elas têm um limiar para a dor muito maior. Então, muito menor, desculpa. Então, elas vão sentir mais dor, né? Inclusive, doenças como a fibromialgia, que é muito conhecida,
Pacientes que têm fibromialgia, tem estudos mostrando que eles têm diminuição das fases profundas do sono. Então, por que isso? Porque existem substâncias que são liberadas durante o sono que poderiam ajudar nesse processo da dor. A serotonina, por exemplo, modula a questão da dor. O excesso de liberação do cortisol, que acontece mais na privação do sono, atrapalha os neuromoduladores que vão diminuir esse limiar. Então, existe realmente uma inter-relação entre dor e qualidade de sono. Por outro lado, pessoas que têm condições dolorosas vão ter dificuldade para dormir. E aí vai virar uma reação, né, em cascata, porque vai ter dificuldade para dormir, vai dormir pouco e essa dor vai piorar. Então é importante que essa pessoa procure tratar as duas coisas, né, e investigar se existe algum distúrbio intrínseco do sono, porque isso pode ser um fator de gatilho para uma doença como a fibromialgia, por exemplo. É uma loucura. Eu estava ouvindo você falando, né, explicando sobre isso. Quando eu tive a crise da coluna, né, a minha vida ela foi assim toda muito embolada quando eu cinquentei, né? Eu parei de menstruar com 49 anos, ganhei de presente de 50 anos de menopausa. Tem gente que ganha carro, apartamento, diamante, eu ganhei menopausa, né? Cada um ganha aquilo que tem que ganhar, né? E com 51 anos, 2 dias antes de eu fazer 50 anos, 51, desculpa, eu tive uma dor horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Eu tive uma crise de coluna. E realmente, você estava falando isso, me veio isso à cabeça, porque como eu estava nesse processo, né, de menopausa, já estava na pós-menopausa, e eu já estava tendo problema de insônia, nossa, isso foi ladeira abaixo na minha vida. Sentir a dor, aí eu não sabia se eu não dormia porque eu estava sentindo dor, eu não sabia se era falta de sono que me lembrava que eu tinha crise de coluna, né? Isso. E as dores osteoarticulares, como a dor na coluna, durante o processo do sono, você tem a regeneração muscular, você tem um relaxamento da musculatura. Então, muitas vezes, a contratura que é causada por um processo, né, osteoarticular, ele vai piorar se você não dormir. Então, hoje, no protocolo de uma dor lombar intensa, você tem que entrar com uma medicação para que o paciente possa dormir naquele período, para que haja uma recuperação mais rápida. Olha que interessante essa informação que você está trazendo, doutora Paloma. Isso. Ok, mente cansada a gente já entendeu. Agora vamos falar de corpo, barriga e, é claro, massa muscular, que a cinquentona merece. Metabolismo, forma física e saúde cardiometabólica. Dormir para caber no jeans. Verdade ou mito? Quem dorme bem ganha músculo mais fácil, doutora Paloma? Verdade. Então, o sono, ele é anabólico. Ou seja, durante o sono, você tem a liberação da testosterona, que é um hormônio importante para o ganho de massa muscular. Né? Você tem a liberação do hormônio de crescimento, que também vai ser importante nesse processo da formação do músculo. Então, pessoas que dormem pouco, principalmente menos do que 6 horas, elas entram numa fase catabólica. Por quê? Porque essas pessoas que dormem pouco não vão ter a liberação ideal da testosterona e do hormônio do crescimento e vão ter um aumento da liberação do cortisol. E o cortisol faz o quê? Ele acumula gordura na região abdominal, aquela gordura que a gente chama centrípeta, que inclusive aumenta o risco cardiovascular. Então, pessoas que querem ter, né, uma vida saudável, fazem atividade física e às vezes acham que não estão ganhando a massa muscular de acordo com a intensidade da atividade física, devem olhar para o seu sono, porque se você não tiver o tempo ideal para fazer a reparação do músculo, para ter a liberação dessas substâncias, essas pessoas vão ter uma dificuldade para ter ganho muscular. Por outro lado, pessoas que dormem pouco, elas engordam, né? Já tem estudos comprovando isso, porque dormir pouco faz você liberar mais a grelina, que é um hormônio que causa o apetite, e menos leptina, que dá a saciedade. Então, quando você dorme pouco, você come mais, inclusive o desejo é maior por comidas mais gordurosas, tipo fast food, e tem menos leptina, que é o que dá a saciedade. Então, o sono não só melhora a massa muscular,
como faz você controlar o peso. Quem quiser trocar cortisol por leptina, pode me ligar, tá, gente? A apneia do sono é ganho de peso, efeito dominó ou coincidência? Não é coincidência. A apneia do sono é uma doença muito grave, atinge em média 40% da população adulta. É mais comum nos homens do que nas mulheres, porém as mulheres, quando entram no climatério e na menopausa, elas ficam com a mesma prevalência dos homens. Então, o que se sabe é que o maior fator de risco para a apneia do sono é, de fato, o ganho de peso. Quando você ganha peso, você não acumula gordura só na região abdominal, braços e pernas. Você também acumula gordura na região do pescoço e na parede da faringe, que é a estrutura responsável para manter a patência, né, a via aérea aberta. Então, se você infiltra gordura, na hora que você dorme, que você relaxa esse músculo, o diâmetro dele fica menor. Então, a tendência para fechar e causar apneia é muito maior. Então, de fato, estar acima do peso vai ser um grande fator de risco para a apneia do sono. Por outro lado, o paciente que tem apneia do sono, ele vai ter uma qualidade de sono muito ruim, porque ele vai ter um sono fragmentado, porque ele vai acordar várias vezes para tentar sair daquela apneia, e ele vai ganhar mais peso. Então, vai virando realmente uma bola de neve. Muito bom, muito... Assim, é engraçado, né, que a gente não tem essa noção do que... Eu escuto muitas pessoas falando, né? Ah, mas eu deito, eu durmo, mas estou sempre cansada. A gente não tem noção, né, dessa qualidade do sono, quanto é importante, e a gente não tem muita noção, né, dessa parte técnica, né, que você está trazendo para a gente. E isso que você falou, Patrícia, porque assim, as pessoas às vezes falam, a insônia, eu não durmo. Ok, é uma doença terrível e que precisa ser tratada e atinge um terço da população. A apneia do sono é o contrário, é aquele paciente que está ávido pelo sono. É aquele paciente que dorme, mas dorme muito mal, porque ele tem apneia do sono, e no outro dia ele está muito cansado, inclusive ele dorme em situações em que não deveria. Uma reunião de trabalho, o que atrapalha a performance dele. Às vezes no trânsito, quando ele para no semáforo, qualquer atividade monótona faz ele cochilar. E isso, inclusive, é um problema que pode aumentar risco automobilístico. Já é descrito na literatura uma quantidade absurda de acidentes automobilísticos por conta de pacientes que dormem no volante por terem apneia do sono. Muito interessante. Então, nem sempre a pessoa que dorme muito significa que ela dorme direito. Então, qualquer pessoa que durma muito e que acorde cansado tem que buscar o diagnóstico, né? Porque tem alguma coisa errada. Perfeito. Se a pessoa dorme um tempo razoável e dorme com qualidade, ela não fica cansada durante o dia. A fadiga, o excesso de cansaço, a sonolência em atividades monótonas é um sinal de alerta para se fazer uma investigação em relação à apneia do sono, que é extremamente comum, 40% da população, aumenta muito os riscos cardiovasculares, então pacientes hipertensos têm uma relação muito alta de prevalência com a apneia do sono. A apneia do sono aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de aumento da glicemia, levando ao diabetes. Aumenta o risco da obesidade. Então, é uma doença que hoje é considerada metabólica, porque uma vez que ela está presente, ela pode ocasionar uma série de consequências que vai ter um impacto grave na saúde da pessoa. É muito importante. Ondas de calor mais despertares noturno. Como controlar este combo térmico? Então, como falamos anteriormente, as mulheres que têm o sintoma, né, da sudorese noturna, dos fogachos, são mulheres que, infelizmente, vão ter uma qualidade pior do sono. Então, existe sim essa relação, o fato de ter essa sudorese faz a mulher ter muitos despertares. Por outro lado, quando essa mulher consegue tratar, seja com uma reposição hormonal, e para aquelas que não podem, por alguma contraindicação, fazer a reposição hormonal, existem medicações que diminuem esse incômodo, né, essa sudorese, esse fogacho, e consequentemente também melhora a qualidade do sono, né? Mas de fato, essas mulheres vão ter muito mais microdespertares do que as que não têm esse sintoma. Porém,
Isso acontece em 80% das mulheres que entram na menopausa. Então, é uma prevalência realmente muito alta. Muito alta. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, eu não tenho menopausa, eu só tenho calorzinho e não durmo bem. Tem que tratar e tem que investigar, porque Sim. o fato de você ter esse calorzinho, não dormir bem, ao longo prazo vai te trazer várias outras doenças. Exatamente. Essa mulher vai estar com o sono fragmentado, então ela vai acordar mais irritada, mais cansada, ela vai ter 10 vezes mais chances de ter um transtorno da ansiedade, um transtorno depressivo, que é muito comum, porque a queda dos hormônios não só atrapalha o sono, né, pelo mecanismo fisiológico, mas também diminui a queda hormonal, diminui a produção da serotonina, que também é um neurotransmissor que está responsável com o ânimo, com o estar bem. Então, por isso que os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos são tão frequentes nessa fase, pela qualidade ruim do sono e pela queda também da serotonina. Então, assim, na verdade, são vários mecanismos envolvidos, mas o alerta é esse que você falou. A mulher, ela está dormindo mal, está com calor, é importante buscar o tratamento. E faz todo sentido e faz toda a diferença na qualidade de vida dela. Sem dúvida, sem dúvida. Na saúde física e mental, né? Verdade. Não adianta saber o problema sem a solução, né? Então, doutora, bora entrar no consultório? Diagnóstico e tratamentos, sem enrolação. Do ronco ao CPAP. O que realmente funciona, doutora Paloma? Então, o paciente que sofre, né, ou que suspeita que tem um distúrbio do sono, o ronco é fácil, né? A gente sabe quando alguém ronca porque sempre tem alguém contando e alguns pacientes acordam com seu próprio ronco. Mas a apneia do sono pode ser uma doença silenciosa. A pessoa pode achar que ronca, mas que dorme bem. E ela pode estar fazendo paradas respiratórias. A apneia é quando você para de respirar por alguns segundos. O critério é pelo menos, no mínimo, 10 segundos ou mais. E o paciente pode não saber e o companheiro ou a companheira muitas vezes não enxerga isso, não consegue ver porque está dormindo. Então, primeira coisa é uma boa anamnese, uma boa entrevista clínica, né? O médico, ele vai avaliar os fatores de risco, os sintomas diurnos, como a gente falou, e através dessa suspeita, ele vai pedir um exame que se chama polissonografia. A polissonografia é um exame em que pode ser feito em casa, pode ser feito no hospital, mas hoje já tem modelos bem efetivos para o diagnóstico que são feitos em casa. E esse paciente ele vai monitorar algumas funções do sono. Que funções são essas? A função respiratória, a gente vai conseguir ver a curva respiratória para saber se ele respira bem a noite toda, associado ao nível da oxigenação do sangue. Então, a gente vai conseguir ver se existe queda dessa saturação e quanto tempo esse paciente fica com essa queda, essa oxigenação baixa. E a gente vai avaliar a frequência cardíaca. Por que isso é importante? Quando o oxigênio cai e o gás carbônico sobe, você tem uma ativação no corpo do indivíduo, porque é um momento de luta. O corpo da gente ele sempre quer nos salvar. Então, quando você para de respirar, ele dá um comando para o seu cérebro para você sair do sono profundo e abrir a via aérea, e o sistema simpático é ativado com liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então, esses pacientes têm um aumento da frequência cardíaca, por isso o risco da hipertensão e do acidente vascular cerebral. Então, o exame ele é útil para a gente saber se o paciente tem a doença, a repercussão dessa doença, que ela pode ser leve, moderada ou grave, a depender do grau de queda de oxigenação e da variabilidade cardíaca que acontece durante os eventos de apneia. A partir desse diagnóstico, a gente vai instituir um tratamento. O tratamento pode ser uma simples correção de algum fator obstrutivo na via aérea superior, uma perda de peso, iniciar atividade física, ou pode necessitar, né, do CPAP, que é um aparelho, um dispositivo que vai ser colocado só na hora de dormir e que vai abrir essa via aérea. Existem também dispositivos intraorais que conseguem avançar a mandíbula. Então, na verdade, o tratamento é muito focado na causa do problema, mas existe solução para todos os casos. Eu fiz esse exame, né, porque a gente estava em busca da minha insônia, de resolver o problema. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é que a gente queria, assim,
muitas crenças com relação a esse exame. Eu própria tinha, né? Quando você falou para mim, você pode levar para casa. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou dormir com aquele negócio? E eu dormi super bem, eu dormi a noite toda, eu não senti. Então, eu queria deixar aqui pontuado, né, que é um exame fácil de se fazer, é um exame que não é dolorido, você não deixa de dormir e ele pode salvar a sua vida, né? E uma coisa também que eu acho que a gente tem aqui que falar, que às vezes, né, as pessoas não acreditam quando uma outra pessoa que dorme com aquela pessoa que fala que ronca, às vezes as pessoas falam assim, não ronco nada, você está exagerando. E o que eu queria trazer aqui é que a gente sempre tem que buscar entender o que acontece, porque o nosso corpo, ele nos avisa que tem alguma coisa errada. E pelo que a senhora, né, a doutora que está falando aqui, a gente não pode ficar durante uma noite, ou várias noites, ou meses, ou ano, tendo essa oxigenação baixa no nosso cérebro, porque isso vai impactar na nossa saúde como um todo. Então é muito importante, né, a gente quando escutar alguém falando assim, porque você ronca, porque você se mexe demais, porque eu acordei com você roncando super alto, é o teu cérebro te salvando, olha, acorda aí porque você está sem oxigenação. Então a gente precisa realmente correr atrás de entender o que está acontecendo com a gente, né? Muito bom isso. É isso mesmo. O corpo fala, né? A gente precisa ouvir e procurar ajuda, de fato. Quando é hora de suspeitar de apneia do sono, existe teste caseiro confiável? Então, a apneia do sono, a gente suspeita quando? A mulher reclama, a mulher reclama. Mas é o teste caseiro, né? O teste caseiro é a observação. É isso que eu ia falar justamente. O ronco muito alto, mais do que 3 vezes por semana, já é um sinal de alerta. 3 vezes por semana? Se você tem um ronco muito alto, mais do que 3 vezes por semana, já é um sinal de alerta. Maridão, bora lá fazer o exame agora. 3 por semana? Ui. Isso. A gente sabe que a prevalência é realmente muito alta, 40% da população adulta pode ter apneia e não sabe que tem, realmente é uma doença muito subdiagnosticada, mas principalmente, se essa pessoa que está roncando muito acorda engasgada ou ela acorda com taquicardia, é um sinal que com certeza ela está fazendo alguma parada respiratória que está tendo já uma repercussão. Algumas esposas ou maridos relatam na consulta que observam o companheiro ou a companheira parando de respirar. Também é um dado fidedigno para a gente já fechar o diagnóstico. Porém, tem pessoas que dormem sozinhas ou têm um ronco não muito alto, mas que acordam muito cansadas. Então, os sintomas diurnos, eles precisam ser valorizados. Então, aquilo que a gente acabou de falar, né? Dormir uma média de 7, 8 horas e acordar sempre cansado, déficit de memória, déficit de atenção, sonolência em algumas situações, também essa pessoa precisa ser avaliada. E a polissonografia, que antigamente só era feita nos hospitais, pode ser feita em domicílio e a gente pode sim fechar esse diagnóstico e escolher o tratamento. Check-up do sono. O que a paciente vê e o que a médica procura? Então, muito interessante, porque check-up do sono é um termo que deveria realmente ser incluído em todas as consultas clínicas, né? Porque dormir, todos nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo, né? A gente precisa ter 7, 8 horas de sono. Então, é um tempo em que muitas coisas estão acontecendo que a gente nem imagina. Então, o sono é um pilar importante da saúde física e da saúde mental. Então, deveria sim, toda pessoa que vai fazer um check-up, que se preocupa com o nível de colesterol, o nível da hipertensão, o nível da glicemia, essa pessoa tem que se preocupar se está dormindo bem com qualidade, porque é uma doença que pode ser silenciosa e que vai fazer com que você tenha alterações neurocognitivas, aumentar risco de doenças como a doença de Alzheimer e demência senil, que pode ser evitada, aumenta risco cardiovascular, uma vez que cai a oxigenação, aumenta a frequência cardíaca, e já está comprovado que pessoas que têm apneia do sono e fazem um tratamento, elas aumentam a sobrevida por diminuir as doenças cardiovasculares. Então, avaliar seu sono tem que fazer parte de um check-up, assim como medir o colesterol, a hipertensão e todos os outros parâmetros importantes. E a gente até sabe, né, hoje em dia, na medicina
na qualidade de vida, esse é um pilar, né? O sono, tomar conta do seu sono, é um pilar muito importante para o envelhecimento saudável. Exatamente. E o que eu falo, Patrícia, a medicina, ela não é tão complicada. Ela pode ser simples em que sentido? Em sentido que dormir bem, comer bem, se exercitar, são hábitos que a gente pode buscar, né? E muitas vezes faz um efeito magnífico do que muitas vezes está procurando medicação ou fórmulas mágicas, né? Tá nos pilares básicos, né? Você cuidar disso. É verdade. Insônia. Terapia cognitiva, remédio ou máquina de barulho branco? Como escolher? Então, a insônia, é o que eu digo, a insônia ela é um sintoma, não é uma doença. De que forma? Toda insônia, você precisa descobrir a causa, assim como uma febre. Se você tem uma febre, eu tenho que saber, olha, não vou dar paracetamol e paciência, vai passar febre. Eu tenho que saber, é por uma infecção urinária, uma pneumonia. A insônia, da mesma forma, eu preciso descobrir a causa da insônia. A insônia ela pode ser decorrente de um transtorno de ansiedade, um fator pontual que aconteceu, perda de um ente querido, um estresse no trabalho. Ela pode ser, você pode abrir o quadro da insônia devido a um transtorno depressivo. A insônia pode ser simplesmente por você não ter uma boa higiene do sono e aí vive nessa vida corrida, chega em casa, fica com muitos estímulos. Então, assim, a insônia, ela precisa ser avaliada. Então, a depender da causa, você vai escolher o tratamento. Então, pode ser que seja uma alteração hormonal no período do climatério, da menopausa, e a reposição hormonal vai resolver. Pode ser que seja um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, e aí vai ter que se entrar com medicações focadas nessa causa. Pode ser simplesmente uma higiene do sono ruim, em que você precisa ajustar, né, uma alteração do ritmo circadiano, que a pessoa não respeita muito aquela rotina. A terapia cognitivo-comportamental é sim uma terapia que hoje ela faz parte de todas as abordagens. O que é a terapia cognitivo-comportamental? É um tipo de terapia que você vai trabalhar o cognitivo para mudar o comportamento. Qual é o comportamento que eu quero mudar? Dormir. O cognitivo, o terapeuta que faz essa terapia, ele vai treinar o seu cérebro para aprender a desligar na hora que você vai dormir. Então, é uma terapia muito interessante, não é farmacológica, é uma terapia, mas é um treino em que o paciente vai ser submetido, em geral são 8 a 10 sessões, e através desse treino, esse paciente vai aprender a tirar aqueles pensamentos ruminantes e a relaxar o cérebro. Anotou tudo? Então fica que agora vem o pulo do gato, os hacks práticos para aplicar hoje à noite. Por que despertador não é inimigo, é consequência? Top 3 hábitos noturnos que sabotam o sono da mulher 50+, doutora Paloma. Então, o que é que sabota o sono das mulheres, né? E dos homens e dos adolescentes? Os eletrônicos, né? O estímulo luminoso. De fato, top 1. É o top 1. É o top 1. Você estar com uma tela com uma pequena distância, o que é que acontece? A melatonina é o principal hormônio indutor do sono. A melatonina, ela precisa ser liberada e permanecer no seu nível mais alto possível para ter um sono de qualidade. O que é que estimula a melatonina? A escuridão. O que é que inibe a melatonina? O excesso de luz. Então, se está anoitecendo, eu chego em casa, o meu cérebro está entendendo que eu preciso dormir. Eu pego um celular, né, ou um iPad, qualquer estímulo luminoso, e coloco próximo aos meus olhos, essa luz vai através da retina, pelo nervo supraquiasmático, glândula pineal e inibe minha melatonina. Então, minha melatonina, que deveria estar em níveis altos, ela simplesmente cai. E aquele pico de melatonina que dá a sonolência, ele simplesmente não acontece. E por isso que as pessoas que têm excesso de luz, elas começam a adormecer mais tarde. Não só isso, a qualidade do sono também fica comprometida. Esse é o top 1. Top 1. É o pior do inimigo do sono. O que podemos fazer? Evitar essas telas pelo menos 1 hora antes do horário que nós desejamos dormir. Isso já ajuda bastante, porque dá tempo dessa melatonina subir
E você pode usar um livro, ouvir uma música. O livro você usa uma luz indireta, que é né, uma luz que vai ajudar na leitura desse livro. A televisão é menos pior, porque você pode ter uma distância maior e assistir na penumbra. Então, ela inibe, mas inibe bem menos do que uma tela próxima. Muito Então, interessante. essa luz e melatonina não combinam. A luz, ela inibe a melatonina e a escuridão favorece. Por isso que quando a gente dorme com a cortina aberta, a gente tende a acordar mais cedo. Se a gente dorme no blackout, a gente acorda mais tarde. Por quê? Porque se a cortina está aberta, a melatonina cai rapidamente, aí você desperta. Se você acende a luz no meio da noite, essa melatonina cai. Então, lembrar que a melatonina e luz não devem se encontrar para que você tenha uma indução e um sono de qualidade. Quando está escuro, tem que estar escuro. Quando está escuro, tem que estar escuro. O mínimo de luz possível. Claro que em algumas situações você precisa até vai ao banheiro, precisa de um pequeno feixe de luz, mas tem que ser o mínimo possível. É muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, estou ouvindo você falar e estou pensando na minha vida. Eu era uma pessoa, antes da menopausa, que eu dormia que nem uma pedra. Eu caía e lá ficava, nem me mexia. E de um minuto para o outro, né, para a falta dos hormônios, eu comecei a parar de dormir, né? Foi bem... Foi bem intenso, né? Era onde está o óleo, 3 horas da manhã eu acordava como se fosse hora de levantar. E por que acontece Porque eu sempre me preocupei com dormir no escuro, né? Porque fazia, né, aquela coisa bem, eu não posso dormir no barulho, nunca dormi com o telefone perto de mim, nunca tive televisão no quarto. Era uma coisa intuitiva, eu nem sabia porquê, mas na minha cabeça era muito social. Né? Eu sempre tive televisão na sala porque eu achava que ver televisão era o momento de estar toda a família junto. E se cada um tivesse uma televisão no seu quarto, a gente não tinha momento social de família. Então, eu nunca tive hábitos que me tirassem o sono. E na menopausa, ele me foi roubado, assim, tipo, não te pertence mais. E eu fiquei um bom tempo acordando sempre à mesma hora. Era uma loucura. 3 horas da manhã, eu acordava. E eu mesma acordava e me dava vontade de ir ao banheiro, né? Não é que eu acordava com vontade de ir ao banheiro. Eu acordava, já que eu estou ali acordada, não tem nada para fazer, vamos lá fazer um xixizinho básico. Mas eu nunca nem acendia a luz. Eu ia no escuro. E percebo, até hoje, que eu já estou, como diz o meu marido, medicada, toda controlada, à noite, se eu tiver alguma coisa que eu acordar, ou porque ele roncou, ou por qualquer coisa, eu não acendo a luz, porque se eu acender a luz, eu não durmo. Exato. E se eu não acender, eu consigo virar, dou uma catucadinha nele, viro para o lado e durmo. E adormece mais rápido. Eu não perco o sono. Isso. Mas se eu acender uma luz, nunca mais. Aí eu vou ter que ler, vou ter que fazer meditação, rezar, pedir a Deus, porque senão eu não volto no sono. Uma coisa interessante essa. E muitos pacientes com insônia, quando chegam no consultório, eles falam, doutora, eu acordo todo dia, de noite. Que horas? É uma pegadinha. 3 da manhã. Eu falei, como é que você sabe? Porque eu olhei o celular. Eu falei, pois é. Só o olhar o celular já tira seu sono. Além da ansiedade de não estar dormindo, né? Porque o nosso cérebro, existe a chamada insônia psicofisiológica, que é o medo de não dormir. Então, quando o paciente está sofrendo de insônia por muito tempo, ele já cria um pânico que só o fato de ficar preocupado com o sono já faz ele não dormir. Porque aumenta cortisol, adrenalina, e aí você tem as substâncias que promovem a vigília e promovem o sono. Quando existe um desequilíbrio nessas substâncias, é quando abre um quadro da insônia. Então, o olhar para o relógio quando você acorda é a pior coisa que você pode fazer, porque, de fato, a luz já baixou mais sua melatonina. Voltando ao tópico dos 50 a mais, das mulheres que estão no climatério da menopausa, fisiologicamente a melatonina também diminui sua produção nessas mulheres. Então, algumas mulheres, quando entram no período da menopausa e que são avaliadas para se descobrir a causa da insônia, algumas delas vão necessitar da suplementação da melatonina, porque fisiologicamente a melatonina também diminui. Agora, é claro, se você trabalha bem a higiene do sono, você pode resolver com a higiene do sono ou não. Então, é uma questão também fisiológica
ter essa redução também da melatonina, que é um outro fator que também que atrapalha. Sabe outro top que para mim ele tá entre os três? Café e problema. Hoje em dia, na minha vida, ele tem hora marcada. Perfeito. 3 horas da tarde é meu máximo. Eu já fiz vários testes, né? Porque eu sou minha rata de laboratório. Eu fiz vários testes. É muito engraçado como isso funciona. Minha mãe me liga, né? Minha mãe mora no Brasil, a gente está no momento com 4 horas de fuso. Ela fala, minha filha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, não quero saber. Ela, não, mas não é de doença, não tem nada a ver comigo. Eu falei, mãe, se for problema, eu não quero saber. Você acorda amanhã e me liga, porque café e problema comigo tem hora marcada. Isso é só comigo, doutora Paloma? Não. Ou a gente tem que limitar, inclusive, os problemas? Tem que limitar, perfeito. E você me falou isso na consulta que a gente teve, eu achei super interessante. Então, vou falar primeiro da cafeína. A cafeína é um estimulante. Tomar pela manhã não tem nenhum problema, mas por que a cafeína atrapalha o sono? Existe um indutor do sono chamado adenosina. Além da melatonina, existem outros indutores do sono. E existe o que é chamado adenosina. Quando a gente ingere a cafeína se acopla no receptor da adenosina. Então, quando a adenosina vai ser liberada, ela não consegue fazer efeito, porque já está todo comprometido os receptores. Né? No cérebro você precisa da substância e do receptor para funcionar. Então, a cafeína ocupa e aí a gente perde um indutor do sono, um outro indutor do sono, que é a adenosina. Então, a cafeína, ela demora de 6 a 8 horas para ser metabolizada. Então, o ideal é você tomar esse café pelo menos de 6 a 8 horas antes do horário que você deseja dormir, porque mais tarde vai comprometer, porque vai impedir a ação da adenosina. Aí não adianta nada você encher de melatonina e depois tomar o cafezinho. Tomar o café da tarde e depois eu tomo uma melatonina. Aí a conta não vai bater, você não vai dormir. Não vai dormir. Você está colocando um e está tirando o outro. Exatamente. E nessa fase a gente só tem que colocar, não dá para tirar nada. Não dá para tirar nada, porque você já está produzindo mesmo melatonina. Os hormônios estão em baixa. Então, você tem que trabalhar nesse combo aí para favorecer. Problemas. Perfeito. Eu sempre digo que a insônia não é uma doença da noite, é uma doença das 24 horas. Então, você trabalha o seu sono desde a hora que você acorda, né? A exposição da luz vai ajudar a regularizar a liberação da melatonina, a atividade física e a gestão dos problemas. Porque problemas todos nós vamos ter, né? A vida está aí para a gente viver e ter questões. O segredo é como lidar com isso e tentar não levar isso para o sono, né? Os pensamentos ruminantes, aquilo que quando você começa a pensar. Então, é como você falou, tentar limitar qualquer tipo de estresse, tudo que vai aborrecer, tudo que vai tirar você do seu momento ali de relaxamento, tem que ser trabalhado de dia. Eu até converso com meus pacientes. Olha, tenta tirar pelo menos 1 hora do dia, mais cedo, para pensar no que você quer pensar, no que você tem que resolver, escreve, faz uma agenda, resolve, porque assim você precisa fazer a gestão desse estresse. E, de fato, tem que ser mais cedo. Se você deixar para pensar tudo à noite, você vai perder o sono. É um dos principais fatores. E a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito isso. É muito importante isso, porque você tem que fazer até a anamnese do problema. Você tem que virar e falar, gente, por que eu vou ficar me aborrecendo com isso? Não, isso aqui não é importante. A gente tem que realmente fazer a gestão, né, dessas questões. De tudo, né? Tudo. O estresse, porque problema é um estresse. Então você tem que aprender a lidar com ele para ele não interferir. Exatamente. Porque é uma coisa louca. Eu vou até comentar uma coisa que aconteceu comigo com relação, e a diferença entre homem e mulher ela é nítida, né? Com relação até na insônia. Sem dúvida. Eu tava fui assistir uma série com o meu marido, que ele virou para mim e falou, essa série é boa, e eu tenho um problema com a série porque eu tenho que limitar, inclusive, a luz. A série é curta, porque se for uma série de 200 capítulos, meu filho, eu nunca mais vou acabar essa série. Não, essa série é curta, não sei o quê, tá bom, vamos fazer a série. Aí estava chovendo, a gente resolveu maratonar uma série rápida, tipo 6 capítulos, não me lembro muito bem. Vamos maratonar essa série
no sábado à tarde. Quando deu a minha hora de dormir, eu virei e falei assim, não vamos ver o último capítulo, porque porque senão eu não vou dormir. Ele, que isso? Isso não é problema. Você tá de sacanagem comigo, nós vamos guardar para o próximo sábado, não sei o quê, próximo domingo. Eu falei assim, não dá para ver. Aí ele falou, mas de noite você não gosta de ver televisão? Eu falei, não. Aí ele falou assim para mim, Patrícia, você tá medicada, tá tudo bem com os teus hormônios. Aí eu virei para ele e falei assim, então tá, você vai ver que eu estou ficando neurótica. Paloma, fui assistir o raio da série. Não é que a mulher assassinada, na última, ela morre de saia, porque era numa empresa, de saia preta. Caramba. Aquela saia de executiva com a camisa azul. Eu vi aquilo, né? Falei, gente, eu não vou dormir. Ele, que isso? É coisa da tua cabeça, tu nem conhece a mulher foi assassinada. Eu falei, muito tenso para uma mulher na menopausa. Ele vai fazer teu ritual que vai dar tudo certo. Fui fazer meu ritual, minha higiene do sono. Deu 3 horas da manhã, eu acordo com a mulher estatelada, com a blusa azul, nem mudei a roupa da mulher. Acordei com aquela cena que meu olho viu. Isso. E não dormi mais. É verdade. A minha vontade era de matar o marido, né? Ele estava lá 3 horas da manhã dormindo e eu lá sonhando. Acordei tive aquele pesadelo, não consegui dormir mais, porque aí perdi o sono. Sim. E aí foi ladeira abaixo, porque quando a gente perde, a gente só vai encontrar no outro dia, né? É verdade. E aí é uma coisa muito interessante, porque eu trouxe esse exemplo por quê? Porque mesmo a gente medicada, como ele diz, a gente com toda a higiene do sono, a gente não pode fazer sessões dessa magnitude, porque aquilo ali foi uma coisa que me alertou. Eu estava em frente da luz, né, era a televisão, aquilo me alertou e meu cérebro guardou aquela informação e resolveu trazer 3 horas da manhã de novela para mim. E mexeu com as emoções, né? Às vezes uma cena forte, uma coisa que às vezes não é agradável. À noite, o ideal, até se for assistir um filme, uma série, na televisão, na penumbra, uma coisa mais leve, romântica. Gente, foi romântica, café com leite. Dá risada. Riso é terapêutico, né? Então, quando você dá risada, você libera dopamina, você libera serotonina. Então, são os hormônios da felicidade, né? Aqui na sua casa funciona isso, porque ele vira e fala assim, vamos ver tal filme? Eu falei, vai ver aí a sinopse. E é amor, como é que é a história? Aí ele veio e fala, não, tu vai adorar porque é só amor. Eu falei, então bora lá ver. E é verdade. Então a gente muda e a gente tem que entender que não dá para ser como a gente era, porque a gente não é mais aquela pessoa. Não é. Né? A gente já não tem mais aqueles hormônios, a gente já não é mais aquela pessoa antes da menopausa. Então, pós-menopausa, a gente tem que aprender a viver, a se adaptar à fase da melhor forma. Quer ver o filme de terror? Acorda e vai ver o filme de terror, não dá mais. Ou então muda de gosto, né? Muda de gosto. E a mulher tem mais prevalência de insônia do que os homens. Né? Isso também é fisiológico. Verdade. Suplemento, luz vermelha, banho morno. O que tem evidência e o que é perfumaria cara? Então, a higiene do sono é extremamente importante. Você sabe disso e faz muito bem, que eu vejo no seu Instagram. Olha, quero ver aqui, olha aqui, ó, higiene do sono. Adorei, muito obrigada. Então, a higiene do sono é extremamente eficaz, que é aquilo que a gente já conversou, né? Você explicar para o seu cérebro que você tem que relaxar. Então, é tentar chegar em casa, desligar as luzes, colocar o ambiente tranquilo. O banho morno é muito bem-vindo, porque ele faz uma vasodilatação, que dá uma certa sonolência. Um jantar leve, no horário adequado, porque a digestão de algo muito pesado vai dificultar o início do sono e também a manutenção do sono. Então, a gestão dos problemas, atividade física de manhã, o se expor ao sol de manhã também acaba melhorando muito a questão da melatonina. Quando é que a gente vai precisar de suplementos? Então, a gente sabe do magnésio, a gente sabe da melatonina. Cada caso é um caso. De fato, a depender do perfil de alimentação dessa mulher, essa mulher, se ela faz atividade física, se ela não faz. Então, cada caso vai ser um caso que precisa ser estudado. Existem alguns suplementos que podem ajudar, mas por quê? Porque todos eles são precursores da melatonina. Mas se você também investe, é o que você falou, não adianta também eu tomar muitos suplementos e não ter a higiene do sono.
Então, tudo é um equilíbrio, né? Agora, se você faz a higiene, toma um suplemento adequado, aí ele vai ter um efeito positivo, aditivo. Mas não faz o menor sentido você ter uma péssima higiene do sono e tomar o suplemento. Tem que ser Então, uma tem combinação. que ser o equilíbrio. E essa moda agora desses relógios, desses anéis, para poder colher informações no sono, esses dados são confiáveis? Então, esses dados, eu acredito que eles ajudem. Em que sentido? Eles não são 100% fidedignos. Por quê? Porque a captação desses sinais, eles são mais superficiais do que, por exemplo, um estudo do sono com sensores que vão estar em todos os locais que a gente precisa avaliar. Mas eu vejo a tecnologia ajudando nós, né, da saúde e as pessoas de uma forma geral, em alertar sobre algumas questões. Por exemplo, não é que esse sensor, quando ele fala que você teve pouco sono profundo, ele teve 5% de sono profundo, é exatamente 5%. Mas o fato dele falar que você está com pouco sono profundo é um dado que pode falar, poxa, será que não é o momento de eu buscar uma ajuda e ver realmente como é que está? Então, eu vejo a tecnologia em favor como um alerta. Com alerta, né? Não como fechando o diagnóstico, nem sendo 100%, mas sem dúvida, eles têm sido desenvolvidos alguns aplicativos, alguns sensores, que eles avaliam temperatura corporal, movimento na cama, alguns conseguem até medir um pouco da frequência cardíaca, e baseado em alguns algoritmos, eles conseguem indicar um possível distúrbio do sono. Ai, muito obrigada. Olha, muito obrigada por essa aula. Foi muito bom te receber aqui na minha casa. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Cinquentona, se depois desse papo você continuar trocando sono por série às 3 da manhã, eu vou pessoalmente te colocar de castigo, no travesseiro ortopédico. Compartilhe esse episódio com a amiga que vive dizendo, durmo quando morrer, porque spoiler, que dorme mal, chega lá mais rápido. Até o próximo 50 e agora.